Amém, amém. Glória a Deus. Nossas Bíblias abertas no livro de São João, capítulo 9, versículo 35. Aleluia. São João, capítulo 9, verso 35. Tem uma cigarrinha aí, tá cantando. Deixa elas cantar. É o tempo delas, né? Deixa elas. Não vamos nos perturbar quanto a isso. A porta está aberta, eu não vou entrar aqui. Só espero que ela não misture o seu irmão. São João, capítulo 9, verso 35. Agora, se a cigarra que está voando em cima de mim for mais importante do que a palavra que está aqui, aí cabe a você. É melhor você dar atenção para sendo a palavra, amém? Eu acho que a palavra é mais importante dar atenção do que o besouro que está atrapalhando por aqui. Ela pode sair em qualquer momento que ela quiser. São João, capítulo 9, verso 35. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre configuração. Configuração do pecado. Como que o pecado é configurado. São João 9, verso 35. Aí, tá vendo? Tá vendo? O irmão é libertado do cigarro, mas ele pegou a cigarra. O irmão é libertado do cigarro, ele pegou a cigarra. São João capítulo 9, verso 10. Jesus ouviu que o tinha expulsado. Jesus viu que tinha expulsado quem? O rapaz que uma vez nasceu cego e que agora estava vendo pelo milagre do poder de Deus. Aquele rapaz tinha sido expulso da onde? Da igreja. Ele foi expulso da igreja. Os pastores Anás e Caifás e os sacerdotes não queriam aquele rapaz na igreja mais. Vamos repetir, 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Jesus não disse assim: ó, levanta, rapaz, tem um pai no céu. Não, ele mesmo é o pai. Ele mesmo é Deus, amém? Levanta, rapaz, não adora não, adora Deus. Não, ele é Deus. Ele não impediu de ser adorado. E o adorou. 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo. Veja bem, Jesus dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Senhor, aqui temos uma porção da tua palavra. Somente o Senhor para nos ajudar. Somente o Senhor para nos abençoar.
Somente o Senhor, Pai querido, vai trazer aos nossos corações o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Desde a criança, Senhor, que está aqui nessa noite, até o mais velho, precisamos da Tua graça. Precisamos da bondade do Senhor. Precisamos cada vez mais dessa misericórdia. Precisamos cada vez mais desse amor profundo, desse amor divino, para nós poder, Senhor, sobressair sobre essa terra, contaminada pelo pecado, pelos horrores dessa terra. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, nos revestindo com toda a armadura, Senhor, que precisamos para lutar em defesa desta tão podre sociedade, do mundo, do convívio do mundo. Ajuda, Senhor, porque nós não queremos estar distantes do Senhor, queremos estar cada vez mais próximo a Ti, Senhor. E não tem nenhum homem, nenhuma mulher que pode chegar mais próximo de Ti se não obedecer a Tua palavra. Aqueles que mais obedecem a Tua palavra são aqueles que estão mais próximos do Senhor. Ajuda cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar um hino, depois nós vamos dar continuidade. Além do rio azul. Amém? Além do rio azul, sol. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Vamos deixar. Sol. Aleluia. Talvez eu estou em Marte, né? Obrigado, Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Claro como está, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tornarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tornarei seu corpo em vinho
andarão a sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe seu, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós temos visitantes. Estou vendo aqui um casal na frente aqui, que eu acho que é a primeira vez que está aqui. Hã? 2 filhos? Ah, sim. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. São filho, filha e gêmeo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Nós vamos prestar total atenção aqui à palavra e vamos falar um pouquinho através desse fundo musical das cigarras. Né? Muito bem. Eu acho que nós estamos diante de uma escritura, de uma situação mais do que lamentável que aconteceu nos dias do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, o seu ministério terreno. Aleluia. Ministério esse que ele veio ao mundo por meio da palavra falada de Deus, mediante os profetas, conforme desde Gênesis já havia prometido que Deus mesmo, o próprio Deus, estaria na terra por meio e através de uma forma de carne humana. Lá em Gênesis, o próprio Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, Moisés já tinha falado que a semente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. Estava falando de quando Jesus Cristo, Deus mesmo, vindo de acordo com a lei, nascendo, tomando a forma humana, recebendo a titularidade de filho ao nascer, sendo Deus emanado conforme Isaías 7:14, porque uma virgem daria à luz um filho e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não era a segunda pessoa da Trindade conosco, era o primeiro e o último. Era Deus conosco, Emanuel. E, no entanto, a palavra estava ali em total cumprimento no dia da sua profecia, onde várias e várias escrituras, no decorrer do Antigo Testamento, das eras do Antigo Testamento, tanto na lei como nos profetas, como nos salmos, tinham falado acerca dele. No entanto, Jesus estava ali cumprindo as Escrituras. Ele estava ali cumprindo o que estava na lei, cumprindo o que estava nos profetas e cumprindo o que estava escrito nos salmos.
Ali estava a palavra manifestada em carne. Ali estava o Deus do céu manifestado em corpo de carne, vindo a ser carne, se submetendo às leis pelas quais os homens também foram colocados. Leis. Os homens foram colocados em 3 leis, nessas quais o homem vive. E essas leis, elas são chamadas aqui na terra de dimensões. Jesus estava sujeito ao tempo, Jesus estava sujeito à matéria e à luz, sendo que ele era a própria luz. Se você observar, quando ele fez o sol um luzeiro, para que durante o seu tempo de iluminação na parte da terra fosse chamado de dia, ele colocou um luzeiro, que é o sol, para iluminar a terra. E a parte que seria iluminada seria chamada de dia. A outra parte que não seria iluminada seria chamada de noite. E, no entanto, Jesus vindo à terra, vindo ao nosso mundo, ele mesmo era luz, dependente de uma luz natural. Quem entendeu, irmãos? Ele era a luz. E ele é a luz. Amém, irmãos? Ele era a luz no sentido que estava em carne, mas ele é luz hoje porque ele continua sendo Deus. Ele era a luz que iluminava todo mundo. E estava debaixo da luz, que era o sol que ele mesmo tinha criado para iluminar uma parte da terra que seria chamada de dia. E ele era a luz e estava debaixo dessa luz, dependendo dela. Outra lei, matéria, outra dimensão. Ele precisava da matéria, porque Deus é espírito. Espírito não tem carne, não tem ossos. Deus, sendo espírito, não podia ser crucificado. Deus, sendo espírito, não podia carregar os nossos pecados no seu corpo, porque precisava de um corpo para, assim, ser a oferta do pecado. Isso é chamado de libação. Então, ele precisou da matéria. Ele precisou ser materializado. E estando materializado na forma humana, ele teve que se despreender em outras leis que o homem também caiu. O homem ficou agora sujeito à morte, e ele provou da morte. O homem estava sujeito a todas as tentações, e ele passou por todas as tentações. O homem cansou, ele também cansou. O homem dormiu, ele também dormiu. O homem comeu, ele também comeu, para não morrer de fome. O homem bebeu água, para não morrer de sede, ele também bebeu água. Amém, irmãos? Deus teve que fazer tudo isso da forma humana. E então, ele precisou da matéria, do tempo, da luz. Porque Deus, o Eterno, precisou de tempo. Deus saiu da sua própria eternidade. Deus é eterno. Ele saiu da sua eternidade e entrou na nossa dimensão chamada tempo. E entrando no mundo, diz Paulo aos Hebreus, sacrifícios e oferta não quis, mas corpo me preparaste. E ele entrando no nosso mundo, ele já dependeu do tempo. Nesse tempo ele tinha que nascer, crescer, envelhecer e morrer. Quem está entendendo, irmãos? Nós temos escrituras quando ele nasce, temos escrituras quando ele é adolescente, de 12 anos, depois temos escritura quando ele está mais velho. Amém, irmãos?
tempo, ele estava sujeito ao tempo. E mesmo ele sendo eterno, ele estava sujeito ao tempo. Quem está entendendo, irmãos? E lá estava o Deus do céu, que criou todas as coisas, no meio de nós, andando no nosso meio, sendo um de nós. São João faz a narrativa no seu evangelho. E ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Se não conhece, não recebe. Você só recebe essa mensagem quando você conhecer ela. Amém, irmão? Você só recebe essa mensagem quando você conhecer ela. Mas, Senhor, quem é o Filho de Deus para que eu conheça? Você está diante dele agora mesmo. É eu que falo contigo. Amém, irmão? Aquele rapaz estava diante de quem? Estava diante daquele que se manifestou em carne e que estava levando, naquele momento, o título, o ofício de Filho de Deus. Amém. Em outras palavras, ele estava diante do Deus eterno. Porque a Bíblia diz Filho de Deus, mas a Bíblia não diz Deus Filho. Isso é uma outorga e ensinamento católico, que as denominações, as religiões, as igrejas evangélicas engoliram. Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sugerindo assim uma trindade para formar um Deus com 3 cabeças. Isso é politeísmo, isso é paganismo. Mas lá estava o Deus do céu, porque a Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, não recebeu. Amém, irmãos? E aqui está um quadro mais terrível que pode configurar um pecado. Porque pecado, tem muitas pessoas que não entendem. Pecado é iniquidade. Pecado é não crer. Pastor, aquele que não crê, disse Jesus, já está em pecado. Condenado é a mesma coisa. Porque uma pessoa que está em pecado está condenada, a não ser que ele acerte. Pastor, eu estou em pecado, você está condenado. Acerta e volta. Tem graça de Deus. Porque quem está em pecado está condenado. Mas se ele acerta o pecado, logo ele está na justiça de Deus outra vez. Amém, irmão? A Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Então é um pecado não crer. É um pecado não crer. E o pecado mãe chama-se incredulidade. O pecado mãe é incredulidade. Fumar, beber, jogar, prostituir, adulterar, mentir, fumar, beber. No caso das mulheres, usar roupa que pertence ao homem, usar esmalte, batom, essas coisas. Isso são atributos do pecado. A pessoa faz isso porque não crê. Porque se cresce não fazia isso. Mas eu creio, pastor, eu creio em Jesus. Jesus diz, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Não duvido que você não crê em Jesus, mas crê nele conforme diz as Escrituras. Jesus diz, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Jesus mesmo disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu virei e morarei nele. Então Jesus só mora naquele que está guardando a sua palavra. O que é guardar a sua palavra, pastor? Colocar numa caixinha e fechar? Colocar a Bíblia num armário e fechar? Não. Guardar a palavra no coração.
E se nós guardar a palavra no coração, é para nós não pecar contra ele. Aleluia. Diz a Bíblia: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, pecado é incredulidade. Os atributos do pecado. Antes da queda, não havia pecado. Mas Eva, por descrer na palavra de Deus e aceitar a palavra do diabo na serpente, ela descreu voluntariamente na palavra de Deus para aceitar o argumento do diabo na serpente. Não havia pecado, não havia morte, não havia cigarro, não havia cerveja, não havia essas porcarias do mundo. Não havia nada disso. Mas por que houve? Por causa da incredulidade. Todas essas coisas são atributos do pecado. Se a pessoa fuma, é porque não crê. Se a pessoa bebe, é porque não crê. Se ela usa isso, ela usa aquilo, outro, se comete isso, é porque é um incrédulo. Porque se fosse um crente na palavra, crendo como diz a Escritura, não faria isso. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém. Na hora que aquele rapaz foi curado, houve uma tendência curiosa dos fariseus seguir Jesus. Houve uma tendência curiosa. Eles não estavam seguindo Jesus porque criam nele. Estavam seguindo a Jesus por causa de uma tendência curiosa, porque lá na igreja onde eles estavam ultrapassadas as mensagens, as pregações, não havia nada. E de repente aparece um fazendo isso, fazendo aquilo outro, e atacando a igreja, falando mal da igreja, chamando os pastores de filhos da serpente, semente da serpente, filho do diabo. Isso causou um impacto. Mas o milagre, a cura que aquele jovem cego de nascença teve, trouxe uma curiosidade e trouxe um impacto nos fariseus para poder acompanhar Jesus. E esses que estavam próximos de Jesus, vendo o rapaz que uma vez era cego e que agora enxerga, Jesus aproveitou o momento, a ocasião e disse: eu vim a esse mundo para pô-lo em juízo. Eu vim a esse mundo para fazer com que os que não enxergam vejam, e os que vejam sejam cegos. E aí os fariseus que estavam ali, mexeu com nós. A coisa apertou para o nosso lado. E alguém vai e toma a palavra corajosamente e diz: mestre, e nós também somos? E nós somos cegos? E nós, mestre, somos cegos também? Jesus disse: olha, se eu não tivesse vindo, em outras palavras, se eu não tivesse manifestado, se eu não tivesse vindo, como a Bíblia provou, que disse que viria, que a Bíblia mencionou em escritura após escritura, profeta após profeta, mensageiro após mensageiro, se eu não tivesse vindo conforme a Escritura, e não tivesse feito os sinais que em vós foram feitos, no meio de vós, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Porque não tinha nada para acusar pelo fato de não ter nada por que ter visto. Mas como vocês estão vendo todos os dias acontecendo o que os profetas disseram, por isso o vosso pecado permanece, porque ainda fica com o pé atrás e não crê de todo o coração. Por isso que o vosso pecado permanece, porque vocês estão andando aqui em volta de mim somente por curiosidade e não tomando, largando tudo e deixando e vindo após mim. Eles estão atrás de mim por causa da curiosidade, por causa dos sinais que são feitos, por causa dos louvores que é cantado, por causa da ordem da igreja que ele se mantém, por causa disso, daquilo outro, mas não para abrir o coração e entrar de vez na palavra de Deus. Aleluia. Por isso o vosso pecado permanece.
disse para eles. Perguntaram e tiveram que ouvir. Quem está entendendo, irmãos? Perguntaram e tiveram que ouvir. No momento em que Jesus Cristo disse isso, aquilo configurou o pecado deles. Aquilo configurou o pecado deles. Presta bem atenção no que eu vou dizer e o que a Bíblia está dizendo. Você tem que prestar atenção. Você não tem que vir para o culto. Deixa aí mais um culto. Foi mais um culto. Que maravilha. Você tem que deixar a sua mente para o Espírito Santo mostrar a você as coisas. Amém, irmão? Ali naquele exato momento se configurou o pecado. Irmão Branco chega a dizer numa mensagem que a pessoa que é mais infeliz não é aquela que está do lado do muro e nem aquela que está do outro lado do muro. Não é aquela que está desse lado do muro e nem aquela que está do outro lado do muro. Ele diz que a pessoa mais infeliz que existe é aquela que está em cima do muro. Porque em cima do muro ouve-se e vê os dois lados. Quando você sobe no muro, você vê os dois lados. Você vê do lado de lá e vê do lado de cá. Do lado de cá dizendo, é isso. Do lado de cá dizendo, é isso. O outro dizendo, é isso. E ele fica em cima do muro. Não sabe se pulou para cá, se pulou para cá. Vive uma vida infeliz. Desgraçada. E, no entanto, naquele momento, se configurou o pecado. O pecado. Quando Jesus foi indagado, perguntado pelos seus próprios discípulos, pela sua própria igreja, dizendo assim, mestre, por que o Senhor usa nas suas pregações parábolas? Por que o Senhor complica a pregação, mestre? Por que o Senhor usa parábola? Parábola é comparação, é comparar uma coisa com a outra. Por que o Senhor usa parábola, mestre, das palavras? Por que o Senhor complica? Aí Jesus vem e disse, olha, eu falo por parábolas porque alguém vendo não veja. Vendo não veja. E ouvindo não escuta. Porque a maioria desse povo está com o coração endurecido. Ouvido de mau grado para não ouvir e coração fechado para não receber. Aí você vai entender que Jesus disse para o discípulo o seguinte, porque se eu abrir o entendimento deles e compreender com o coração, serão curados. Então o negócio é entendimento. Amém, irmão? Se Deus abrir o entendimento, acabou. Não tem mais esse. Será? Será que é certo? Será que é ele mesmo o Messias? Será que é ele o profeta prometido? Será que é ele ou ele é um fanfarrão ou um buscador de ocasião? Não. Aqueles que estavam seguindo Jesus, eles tinham plena certeza e convicção na alma de que ele era o Messias, de que ele era o Deus eterno. Os irmãos estão entendendo? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte, você sabia, igreja, que vocês são mais bem-aventurados do que Moisés? Do que Davi? Aí você fala assim, peraí, pastor, eu não está escrito isso na Bíblia, do que Moisés, do que Davi, do que Sansão. Não é, você tem que ser espiritual do que eu estou falando. Jesus disse, vocês são mais bem-aventurados. Porque muitos lá atrás quiseram, almejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem. Amém, irmão? E não puderam. Só tinham a promessa. E vocês estão diante daquilo que eles escreveram, daquilo que eles falaram, daquilo que eles esperaram. Vocês estão diante da promessa feita, materializada. Amém, irmão? Você acha que eu, na minha posição,
que uma vez fui dirigente de denominação há muitos anos atrás. Ô irmão, olha, eu sou bem-aventurado. E caí numa era em que eu seria bem-aventurado. Porque quando Jesus abriu a boca, em Mateus 17:11, dizendo, e Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí vem Lucas e escreve no livro de Atos, capítulo 3, verso 20. Importa que o céu retenha, ou seja, segura Jesus lá, até o tempo da revelação de tudo. Aí Paulo almejou esse dia, Irineu almejou esse dia, Columba almejou esse dia, São Martinho almejou esse dia, Lutero almejou esse dia, João Wesley almejou esse dia, os pentecostais almejou esse dia, mas eu fui bem-aventurado, você foi bem-aventurado! Porque muitos antes de nós queriam ver o que você está vendo e ouvindo o que você está ouvindo e não puderam. Mas Deus deu graça a nós para esse dia. Está no tempo da promessa. Os mensageiros queriam viver o dia que você está vivendo, no tempo em que Apocalipse 10:7 cumpriu, no tempo em que Malaquias 4:5 cumpriu, no tempo que Mateus 17:11 cumpriu, no tempo em que 1 Tessalonicenses 4:16 cumpriu. Aleluia. Várias escrituras para o nosso dia, vinculada a uma mensagem profética. Muitos reformadores queriam ver, queriam ouvir o que nós vemos. Eles queriam ser revelados. João queria, não escreva cenas. Não é no seu tempo, João. Não é agora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, tudo será revelado. João queria ver. E nós fomos bem-aventurados. Agora, já pensou se essa mensagem chega para mim e eu faço de conta? Já pensou? Essa mensagem chega para mim e eu faço de conta? Já pensou? Essa mensagem chega para mim e eu faço de conta? Eu estaria integrado no mesmo grupo que perguntou, e nós também tem pecado, Senhor? Eu congrego na Batista, Metodista, Presbiteriana, Pentecostal, e nós tem pecado? E nós tem pecado? Eles eram fariseus. Congregavam onde? Congregavam com Anás e Caifás. No templo, nas sinagogas. E nós temos pecado, Senhor? E se eu fizesse de conta? Eu vi isso na rádio, eu vi isso, está tudo certo, ok, mas eu não. Melhor nunca tivesse conhecido do que conhecendo, desviando os ouvidos da verdade. Melhor que nunca tivesse passado no seu ouvido, profeta para esta era. Melhor que nunca tivesse entrado no seu ouvido, mensageiro para esta última era. Melhor que nunca tivesse mencionado um mensageiro para esta era. Melhor que nunca tivesse visto e morrido, e você poderia chegar do outro lado, talvez com uma ressurreição melhor, ou ser jogado nas duas rodas. Do que ter ouvido, está tudo correto, certinho, isso não é, sabe uma coisa? E aí eu entro na estatística do conteúdo configurado do mesmo grupo, em que diz, e nós temos pecado, Senhor Jesus? Em outras palavras, se a mensagem não tivesse vindo, se tivesse lá naquela era pentecostal ou Lutero, tudo bem. Se ficar só na era pentecostal, que começou em 1900, na Rua Azul, ali em Los Angeles, se a mensagem não tivesse vindo, se o mensageiro não tivesse vindo, se a restauração não tivesse vinda, se a palavra revelada para esse último dia não tivesse vindo, quem está entendendo? Aí sim, não teria esse pecado. Mas como vocês estão dizendo,
Eu vejo sim que está certo algumas coisas, eu vejo sim que está certo algumas coisinhas. Tá vendo? Então vosso pecado permanece. Porque além de ver, vocês continuam parados, incircuncisos de coração e de ouvido, e não querem manter, e não querem tomar posição. Os irmãos, irmãos? Amém. Aí que tá. Já pensou? Lá em 1996, quando essa mensagem chegou no meu caminho, se eu tivesse dado as costas para ela, ali mesmo eu estava decretada a minha sentença. Ali mesmo estava decretada a minha sentença. E eu sairia dali e ia para a religião, pular e gritar e falar em línguas e tudo mais, pensando que estava tudo bem. No entanto, Deus cruzou meu caminho com a mensagem e passei por cima e bati. Você acha que na hora que Anás e Caifás disse, tens demônio, eles não voltou para as igrejas para pregar, não? Continuar pregando, não? Eles voltou para as denominações para continuar pregando. Você acha que essas pessoas que nos ouvem pela internet, no rádio, por todo veículo de comunicação, seja um panfleto entregue na rua e diz, falso profeta, isso é falso profeta, quer colocar nós em um costume que foi dos apóstolos. Que costume dos apóstolos? As pessoas confundem costume com doutrina dos apóstolos. Oh, Deus. Doutrina significa maneira de crer em Deus. Amém, irmão? E só há uma maneira certa, recorrente de crer em Deus. Se eu tenho notícia de que há um Deus, se eu tenho notícia de que há um ensinamento, aonde eu vou recorrer? Ao Instituto de Pesquisa de São Paulo? Ao Instituto de Filosofia do Rio de Janeiro? Ao Instituto de Teologia de Rio Grande do Sul? Eu tenho que me pesquisar aonde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no começo, onde começou, na doutrina dos apóstolos. Se eu estou andando numa rua e quero entrar na igreja, e verifico ela, e lá eu vejo que tem uma mulher pregando, então eu devo conferir se isso está na Bíblia, se a mulher pode ser uma pregadora. Eu tenho que pegar de Gênesis, Apocalipse, e ver se tem mulher sendo ordenada ao culto para poder pregar. Porque eu não preciso consultar o Papa e nem um colarinho branco. Eu preciso consultar a Bíblia. E se eu não acho base bíblica, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, para ter base, para ser chamado uma mulher de pastora, diaconisa, obreira, ou qualquer coisa nesse sentido, e eu vou e entro, configura-se em pecado, porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o correto e não faz, comete pecado. E quantas pessoas agora mesmo estão cometendo pecado, sem saber que estão cometendo? Porque pecado é iniquidade. E iniquidade é saber fazer o que é certo, mas não faz mesmo assim. Se a mulher sabe que não pode cortar o cabelo, porque a Bíblia diz que é honroso ter a mulher o cabelo crescido, se corta é pecado. Ela faz sabendo, e isso configura em pecado, gera iniquidade. Iniquidade leva à morte. Mas se você pratica justiça, isso leva à vida. Aí vem um bispo de colarinho branco. Com 6, 7 diplomas de bacharel em teologia, e vem disso. Nós estamos vivendo em tempos maravilhosos, em tempos modernos, na tecnologia, nós estamos vivendo em outros tempos, em outra era, tudo mudou. Deus mudou? Deus mudou? Não. Então tá bom, se Deus não mudou, eu quero pegar esse colarinho branco
e pegar Moisés e colocar diante dele o que fez teologia, bacharel em teologia, e Moisés, que escreveu apenas 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o bacharel escreveu todos os livros. E aí nós pega Moisés e pega só uma escritura só uma dele, lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Que a mulher não use vestimenta que pertence ao homem, porque se assim fizer, é abominação diante do olho do Quem você vai crer? O Moisés aqui ou o sacerdote aqui, o diplomata, que disse que Deus só tem um coração? Quem é que você vai crer? Quem é que você vai crer? Será que as pessoas sabem o que significa abominação? Será que as pessoas sabem o que é abominação? Mas não, as pessoas hoje, eles não preocupam com a Bíblia, eles não preocupam com a palavra. Eu quero uma igreja que se encaixa bem, eu quero uma denominação que se encaixa bem nos meus termos, que eu sou corintiano, sabe? Eu gosto de estar no estádio, eu gosto de assistir um filminho e tal. Então aquela igrejinha ali, ela é apta, ela não toca no meu esporte. Então vai naquela portinha. Eu estou procurando aqui no Google, vai no Google. Eu estou procurando aqui no Google uma igrejinha mais próxima da minha casa, porque é assim que os pregadores falam na rádio. Quem está aí, procura uma igreja mais próxima da sua casa, com coisa que não pronto-socorro. Com coisa que cada igrejinha tem a palavra correta. Eu vou naquela ali, porque ali, sabe, ali não me incomoda minha novelinha das 7, das 9, das 10. Não me incomoda com meu batom, meu esmalte, minha unha pintada, não incomoda com meu shortinho, não incomoda com minha cervejinha social de vez em quando, minha Fórmula 1 de domingo. Eu quero ver que encaixa dentro do meu requisito. As pessoas querem que Deus se encaixe no requisito deles, irmãos. As pessoas só falta falar na cara de Deus assim: eu aceito o Senhor nas minhas condições, tá? Só falta o povo incrédulo, religioso, e tem esses pastores comedores de feijão, de barriga seca, em cima do púlpito, que esconde a verdade das pessoas. Só falta as pessoas dizer: Jesus, eu te aceitava, mas do meu jeito, tá bom? Nas minhas condições. A única condição do homem e da mulher é se render a Deus. Amém, irmão? É a única condição, é só se render a Deus. É a única coisa que pode fazer. É se render apenas. Aleluia. Ninguém pode impor condições a Deus. Ninguém. A única condição que ele pode ter é se render a Ele. Só acabou, mais nada. E quando você se rende, por exemplo, render-se. Quando uma pessoa se rende, o que ele faz? Ele acaba, ele não vai mais nada. Ele tem que fazer o que aquela pessoa mandou ele render fazer. Um ladrão, está rendido. Está rendido. Você não faz mais nada. Ali ele com a arma vai te guiando em todo lugar que faz. Se o natural faz isso, imagina quando você se rende para Deus. Amém, irmãos? Você se rende para Ele, você não faz mais nada, só faz o que Ele manda. Amém? Amém? Nós estamos vivendo uma verdadeira Sodoma religiosa, Sodoma denominacional, Sodoma evangélica, atual.
Eu posso ter vários defeitos, irmãos. Eu tenho muitos. Mas pecado de incredulidade pelo que Deus está fazendo, eu não tenho não. Pelo que Deus está fazendo, não. Porque em cada era Deus está fazendo alguma coisa. Teve um dia que um pregador chegou para mim. Ele estava pregando na rádio. Um pregador na rádio, eu era o segundo. A minha vez. E ele pegou lá. E o povo incrédulo. Noé lutou com aquele povo 120 anos. E tal. E não entrou na arca. Se eu tivesse lá, eu tinha entrado. Aí eu falei, deixa eu terminar o culto. Deixa eu terminar a pregação. Mostrei para ele o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito. Então você não está na arca. Como é que o incrédulo entra no céu? A arca era a salvação. Então você não entraria na arca de jeito nenhum. Pois se você está recusando a Bíblia aqui agora, você está recusando. Você entraria. Os irmãos estão entendendo? Irmãos. As pessoas não sabem. Mas o pecado é configurado em incredulidade quando Deus se apresenta a elas e elas recusam. E elas se recusam. Sabe? Não importava o quanto de esforço, como eu trabalho igual um jumento, igual uma mula lá na denominação, quando eu estava lá, não importava o quanto que eu era fiel e desgastante, o tanto que eu trabalhava e como condenado para poder encher os cofres do sistema religioso. Não importava o quanto da minha sinceridade que eu tinha ali dentro. Não importava o quão eu era generoso ou de vida santificada lá dentro. Se eu recusasse essa mensagem que Deus nos enviou para esta última era, se eu tivesse recusado, era tudo um esforço em vão. A não ser que nunca tivesse atravessado a minha vida. Porque se não tivesse vindo, não teria pecado. Se a mensagem nunca tivesse falado dela, nunca tivesse ouvido, aí é outra coisa. Alguém perguntou outro dia para mim, pastor, nesta última era da Laodiceia, onde a Escritura se cumpre para a promessa, para a profecia de restauração, vindo Malaquias 4. E aquelas pessoas que partiram, mas nesta era, sem ter ouvido a luz da hora, a luz da verdade naquele dia. Eu respondi de acordo com o irmão Brano, respondeu, pergunta e resposta número 2 ou 3. Alguém perguntou isso para o irmão Brano? O irmão Brano disse, se ela partiu sem ter conhecimento da luz, é uma coisa. Mas se a luz brilhou e raiou sobre ela, ela deu as costas, é outra coisa. Aí é outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Aí é outra coisa. Então, observe que de uma forma ou de outra, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram sinceros lá atrás, que morreram diante do que eles criam, foram sinceros, mas a luz nunca chegou neles, Deus tem uma coisinha para eles. Amém, irmãos? Amém. Mas em cada era, não. Em cada era, Deus enviou o mensageiro. Em cada era, Deus enviou o mensageiro. E a era que nós estamos vivendo é a era final, a era de Laodiceia. É a era onde cumpre a profecia de Malaquias 4, né? Onde a quarta manifestação de Elias acontece. A quarta manifestação de Elias acontece antes do tempo do fim, isto é, antes que vem o grande e terrível dia do Senhor. Umas pessoas falaram assim, mas isso foi João Batista. E cadê o dia terrível do Senhor? Veio? Depois de João? Não veio. Não. João veio no espírito de Elias, Lucas 1,17, para converter o coração dos filhos aos pais. Ou seja, dos pais aos filhos. Dos pais ortodoxos na fé ali, que estavam vivendo naquele momento, para filhos na fé, para encontrar com Jesus. Só que esta fé que foi colocada por Jesus e disseminada pelos apóstolos ia se corromper nas eras seguintes. Jesus prometeu que Elias viria para restaurar. Amém, irmão? E Elias virá.
e restauraria todas as coisas. Quarta manifestação, arrebatamento da igreja. E a quinta e última manifestação, usando o espírito de Elias, Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11, que estará lá trabalhando para os 144 mil depois do arrebatamento da igreja. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus recompense a cada um dos irmãos. A cada um dos irmãos. Lembre-se, não deixe que o pecado seja configurado em você no sentido que essa luz brilhou e você a rejeitou. Porque aí se torna pecado voluntário. O que é pecado voluntário? A pessoa voluntariamente peca. Romanos, ou seja, Hebreus 10, 26. Aquele que pecar voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Pecar voluntariamente é descrer voluntariamente. Pecado é irregularidade. Pecar voluntariamente é descrer voluntariamente. Não creio nisso. Apresentou para você, mostrou, está aqui. Não, mas eu não creio. Eu creio como minha igreja diz. Você descreu voluntariamente. E aí não resta mais nada. A não ser que a pessoa, só a graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus, muito obrigado pela palavra. Obrigado por essas vidas. Obrigado por esses irmãos e irmãs. Porque não é fácil, Senhor, numa era dessa, ter liberdade para pregar essa verdade, Senhor. Porque o mundo já está vendido, Senhor. Eles não têm mais ação para falar dessas coisas. Porque se preocupa com a condição das pessoas e não com a alma delas. Senhor Deus, nos dê força, Senhor, para captar cada vez mais a Tua palavra em nossos corações e nossas vidas. Abençoa cada um. Abençoa nossos irmãos e irmãs a voltar para os seus lares e que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o ajudador deles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Só um momentinho. Os irmãos que tiverem, claro, que tiverem e que quiserem, né? Não é obrigado, não. Porque às vezes tem pessoas que levam luxo na luxúria. Eu estragar meu carro colocando adesivo. Então esse aqui é o adesivo, né? Os irmãos quiserem colocar, se tiver carro, colocar no carro, para informar a nossa web rádio, né? fundamentalfm.minharadio.fm, que é da nossa rádio FM 101.3, e baixar o aplicativo, Rádio Fundamental FM, aplicativo. Então, os irmãos que quiserem fazer uma divulgação a movimento, né? Uma divulgação a movimento, seria bom se às vezes a pessoa está no carro aqui, ó. Eu já estive andando com o meu carro, com a pregada aqui atrás, e a pessoa aqui atrás de mim ligando para mim, eu dentro do carro. Como é que é isso aí? Ele telefonando aqui, eu atendendo na frente do carro, eu dirigi. Eu estou aqui só atrás disso aqui. Tá bom. Então é isso. É informativo. Amém, irmãos? Portão pode também, pode. Daí é muita coisa, tem que fazer com menos. Por isso que é especial para latão, café. Muito bem, Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe. Ótimo. Para frente. Só tirar. Moreninho. Pegar Pedro, deixa eu orar por ele. Pegar nós. Orar por ele. Não quer nada. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai,
O Senhor é poderoso para guardar, para livrar de todo mal. Senhor Deus, eu oro nesse instante para que a mão do Senhor esteja no coração dele, no corpo dele, limpando e purificando e curando, Senhor, tirando essa moléstia, essa enfermidade que o impede, que está atrapalhando a sua maneira, o seu momento, a sua forma, Senhor. Deus, ajuda ele, Pai. Dê-lhe graça, dê-lhe força. E que esse mal que vem causando essa perturbação seja retirado pelo poder da palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê-lhe a pura libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor. E que a graça do Senhor esteja na vida dele. Abençoe seu trabalho, sua família. Em tudo que toca nas suas mãos. Dê graça, fortaleça seu coração, sua vida. E enche de paz e de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais. Senhor Deus, abençoe o nosso cultinho, Senhor Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoe ele, força, dele, saúde, de nossas partes. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Deus. A graça do Senhor Jesus esteja na vida dela, dando ela força, libertando de todo mal, libertando de qualquer coisa que ela precise, necessita, Pai. Dê ela força, Senhor, que ela possa ser correspondida pela tua palavra, que ela possa aceitar com todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Senhor que criou, o Senhor que fez, o Senhor que formou, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar seu corpo, nosso irmão, na coluna, nas juntas, Senhor Deus, nos ossos, que a mão poderosa do Senhor esteja nele, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra que foi pregada nesta hora, nessa unção que mantém, que ele possa ser curado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a graça, possa libertar essas forças, graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, poder da tua palavra, dê a graça, Senhor, liberta ela pelo poder da tua palavra. Irmão, chama o Joaquim aqui.